que eu preciso saber, então, antes de constelar? O que é a constelação familiar? Constelação familiar é um sistema, uma dinâmica, onde eu posso olhar qual é o meu posicionamento, o meu olhar dentro do meu sistema. Qual sistema? Ou familiar, ou de trabalho, o sistema que eu escolher olhar no qual eu pertenço. Então, eu busco saber para onde se dirige a minha atenção, o meu olhar dentro do sistema e também olhar as pessoas de dentro desse sistema, para onde elas olham, qual é a dinâmica que se processa ali dentro do sistema. Vou citar um exemplo para ficar mais fácil. Se eu coloco a constelação familiar de alguém e todos os representantes dessa constelação olham para um único ponto, é muito provável que haja um fato ocorrendo nesse sistema, que já ocorreu, pode ser uma morte trágica, todo o sistema está mobilizado, traumatizado, olhando para esse fato. Então, quando eu coloco a constelação familiar ou quando ela é feita com pessoas, é possível retirar a tensão desse momento dentro do sistema familiar. E no trabalho é possível também olhar quais as dinâmicas que acontecem e sabendo dessas dinâmicas, com que ação eu posso tomar como indivíduo para poder estar olhando isso de uma maneira diferente, fazer dinâmicas diferentes dentro do meu trabalho, ou com funcionários, ou com chefes, ou com os meus relacionamentos horizontais, para que isso possa ter um encaminhamento diferente do que aquele que tem sido até então. Então, recapitulando, na constelação familiar, eu vou buscar retirar as tensões que aconteceram dentro do sistema. Para quê? Para que o amor volte a ficar conectado dentro desse sistema, porque a família, ela só existe e existe por esse elo de amor. Então, quando ele fica bloqueado, com ruptura em algum ponto, e a gente volta a fazer essa conexão, então isso flui com mais leveza. É isso que as pessoas relatam após uma constelação, que agora elas estão leves, se sentindo leves, que aquele peso foi embora. Para que a gente constela? Então, quando há algum fato como esses que eu citei, e são fatos, não são coisas que eu penso ou que eu acho que são fatos que acontecem no sistema familiar. Muitas vezes esses fatos estão lá no passado, eu não tenho mais como precisar ou buscar eles com precisão, mas o que a gente observa é que aconteceram fatos. Então, se hoje num sistema existe um pai ausente, isso não é um achismo, lá atrás faltou um pai nesse sistema. Então, as pessoas, elas trazem de volta essa identificação com essa pessoa que foi excluída dentro do sistema familiar. No sistema familiar, em todos os sistemas, nós temos 3 leis, que é a lei da ordem, da hierarquia, da organização, a lei do pertencimento, todos pertencem, a lei do equilíbrio, do dar e do receber. Então, os pais nos dão muito mais e é com eles, especificamente com a mãe, que a gente aprende a tomar. Então, o alimento, o cuidado que a mãe nos dá, ela dá muito. Então, quando nós recebemos isso, está lá para nós. A gente recebe isso, então nós aprendemos a ter merecimento, a receber do mundo. E quando nós observamos isso na nossa vida prática, nós podemos ir lá e olhar para o sistema, o que está acontecendo nesse sistema. Outro ponto importante é observar o amor que constrói e o amor que adoece. Então, quando nós temos pontos, traumas dentro do sistema, rupturas desses laços, esses amores interrompidos, nos levam também a lealdades dentro do sistema, que é o amor que adoece. Que quando a gente repete um comportamento padrão, nós estamos ajudando algum membro do sistema que sofreu demais a carregar junto essa dor.
Só que vamos supor, essa pessoa é um avô, é um bisavô, é alguém que está lá atrás, que inclusive já faleceu. Que benefício essa pessoa tem em um descendente estar sendo leal nessa dor? Esse descendente carrega isso por amor, mas isso não o beneficia e muito menos beneficia aquele ser lá atrás. Então, de novo, a constelação ela vem para a gente poder ter esse olhar e poder trazer para a consciência aquilo que estava guardado, aquilo que estava inconsciente, para poder desmistificando certos comportamentos que nos acometem, muitas vezes sem explicação, muitas vezes caindo sempre no mesmo padrão. E aí, repetindo coisas que vêm lá de trás e que não nos traz nem benefício nem para nós e nem para aqueles que já foram. Porque os pais, o sistema, eles querem ir para a vida. Então, a vida, ela quer ser mais vida. Ela quer ampliar esse estado. E quando há a lealdade com fatos negativos, com coisas negativas, então, pela constelação é possível olhar tudo isso. E depois da constelação, o que eu faço? Depois da constelação, então eu olho, eu guardo aquelas imagens, porque aquelas imagens que eu estou vendo lá, elas atuam internamente. Para que a imagem ela tenha força, o que é útil? Eu não sair contando para todo mundo, porque aí eu trago no nível racional, no nível banal. Então eu tiro a atenção daquilo que é tão sagrado, daquilo que emergiu, e aí eu banalizo essa informação, então ela não pode atuar, porque ela vai atuar num outro nível que não é esse nível racional. Porque se fosse racional, você não precisaria da constelação, ela estaria consciente dentro aí do seu raciocínio. Outro ponto que eu gostaria de esclarecer sobre isso também é que muitas vezes as pessoas racionalizam e trazem um discurso, e aí quando você vai olhar para a constelação, para o movimento sistêmico, para os representantes e a maneira como ela coloca a constelação, você vai ver que tem muito mais coisas aí, tem muito mais padrões sendo repetidos, vamos usar a palavra infração, mas não é bem infração, com essas 3 leis sistêmicas. Então, quando a gente faz, como constelador, faz uma pergunta para a pessoa, é olhando essa dinâmica, é procurando dirimir o que é que está escrito nessa dinâmica ou quando ela coloca esses representantes, tá? Então, o que você vai fazer com a sua própria constelação? Guardar ela no coração. Se você quer contar para alguém com muita delicadeza, não conta tudo, não leva tudo para o racional e conta aí como se fosse uma conversa ou alguma coisa, tipo uma viagem, alguma coisa que você fez e que você guarda ela para você dentro do seu coração. Isso é importante para que essa imagem continue atuando dentro de você e fazendo as transformações que são necessárias. Reações. A constelação vai curar tudo? O constelador importa? Obviamente que existem pessoas diferentes fazendo dinâmicas diferentes para constelar. Mas o que o constelador vai constelar? O seu sistema. Então, as dinâmicas que lá vão acontecer, por isso que a gente pede para não falar o mínimo possível e deixar essas forças que estão dentro do sistema atuarem e ali procurando, tirando aqueles pontos de tensão. E o que é esperado depois? Ah, mas eu já constelei esse assunto e não mudou nada na minha vida. Então, o seu sistema está em equilíbrio e você está confortável com isso intimamente e você está sendo leal. O que é interessante ver? Eu quero saber o porquê do relacionamento com a minha mãe ser tão difícil. Lá você viu o porquê. E agora você vendo que a sua mãe não tinha nada a ver com isso, que era alguma coisa trazida de um problema trágico que tinha acontecido lá no passado. Você traz isso para dentro do seu coração e busca agir diferente, entender aquilo que se passou.
não no nível racional, mas no nível de sentimento, de emoção, de alma. E as constelações não atuam, elas têm uma atuação a nível de alma, a nível de trazer para o consciente aquilo que estava escondido dentro de si, de clarear o comportamento. Muitos deles, a própria constelação já vai equalizar. Outros, e nem tudo tem solução, isso que é importante esclarecer também. Algumas coisas precisam ser choradas, precisam ser acolhidas, precisam ser sentidas e precisa voltar essa conexão do amor, reconectar. Porém, cada pessoa é uma pessoa, cada sistema é um sistema diferente, então a forma de atuar no sistema será diferente. E aquilo que a pessoa traz como resultado também é diferente de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que acordam numa outra vibração, numa outra dinâmica. Tem pessoas que, depois de uma constelação, pode ficar muito revoltada e pode voltar àquilo que estava porque não gostou daquilo que viu, não gostou do que se passou. Então, acho que é isso que tinha. Acolho as perguntas aí que vocês têm, não sei se ficou claro para quem gostaria de saber o que acontece depois da constelação, o que acontece antes. Quando que eu volto a constelar de novo? É sempre uma pergunta recorrente. O mesmo tema, eu tenho que demorar muito tempo para constelar novamente. Quanto é esse muito tempo? Pelo menos uns 3 meses. Outro tema diferente, então, tipo, eu constelei e sempre o constelador é que vai te dar esse sinal. Não, isso aqui tá relacionado com o mesmo tema que você constelou, então não vamos constelar de novo. Por quê? Justamente para mesma coisa de você contar para todo mundo a sua constelação, para não banalizar e não trazer num nível muito raso, que não vai te ajudar. Então, quando eu constelo de novo, eu quero constelar. Hoje eu constelei o relacionamento com meu marido, mas eu também gostaria de constelar alguma coisa que está acontecendo lá na empresa. Ótimo, são 2 temas distintos, diferentes, 2 cenários diferentes, eu posso constelar sim, tá? Quanto tempo, quando que vai começar a atuar a constelação dentro do meu sistema? Pode começar agora, no instante em que você fez a constelação, tanto quanto essa informação ela pode levar até 3 semanas para chegar no grande sistema, mas a atuação, os efeitos dela, pense como um barco que você muda a direção. Você pode ter mudado um único grau, mas onde ele vai chegar lá vai ser um destino completamente diferente da onde ele estava indo antes. Ficou claro? Então, usufrua desse método tão importante que é a constelação sistêmica, tá? Que ela pode ser, eu posso usar ela tanto no nível de empresa, assim como no nível familiar. Posso usar a nível pedagógico, aí para conformar o que está acontecendo com o aluno, o que está acontecendo no ambiente da escola, no ambiente educacional. Na empresa, ela vai ser um pouquinho diferente da familiar, porque na empresa eu posso constelar cenários. Se eu fizer esse contrato, como fica o meu campo sistêmico, como fica o campo sistêmico da empresa? Se eu contratar ou demitir esse colaborador, como fica o campo da empresa? Eu quero olhar a empresa de uma maneira sistêmica. Como é que ela está funcionando? Porque muitas vezes a pergunta o que é importante na sua empresa? Não, em primeiro lugar está o cliente. E aí, quando você coloca a constelação, você vê que não, que está todo mundo olhando para o produto. Ninguém está prestando atenção no cliente, tá? Não, eu me preocupo muito com os meus funcionários. Aí coloca a constelação, você está olhando só para algum processo dentro da empresa e tá os funcionários longe, os clientes longe. Então, ela tem um leque aí de possibilidades muito grande dentro do ambiente empresarial. Então, ela não funciona como essa conexão do amor, mas como estudo de cenários. Onde mais eu posso olhar esse estudo de cenários? Na escolha da profissão, na escolha vocacional. Então, eu posso olhar onde
a energia, onde as forças do sistema estão se encaminhando e onde que fica melhor. Então, acredito que por enquanto eu não tenho outra ferramenta tão boa para entrar dentro dessa energia do sistema e observar o que realmente está acontecendo ali, tá? Então, aproveite muito a sua constelação e observe aí, anote principalmente os sonhos que você tem logo após a constelação. Começa a prestar atenção, não precisa anotar de fato, mas prestar atenção, olhar as dinâmicas. E se você gosta de anotar, então anote, porque depois você pode ir lá e olhar, ou daqui a um tempo acontece alguma coisa, você volta a olhar o que você escreveu nesses sonhos. Eles também trazem aí, logo após a constelação, essas ajustes aí do sistema.